Estamos aqui em mais um vídeo em nossa campanha por Jair Bolsonaro. Terminei de almoçar, tranquilão, deitado. Ontem, teve o julgamento aí, começou o julgamento de Jair Bolsonaro pelo TRE para saber se ele cometeu crime de racismo. Bobagem, porque ele falou: você já viu algum japonês pedindo esmola por aí? Que o japonês tem vergonha na cara, tal. Ai, racismo! Cara, eu não aguento. Gente, eu não aguento tanta viadagem nessa civilização do século XXI. Putz, não vejo a hora de sair desse mundo. Nem que eu tenho vontade de morrer, não. Tenho vontade de ver todo mundo é morto. Pelo amor de Deus, rapaz. Tanta frescura, tanta meninice, bichice. Ei! Chora por tudo, rapaz. Eu nunca vi tanta raça de frouxo como essa civilização, pelo amor de Deus. Japonês é bom, índio é mau, índio é fraquinho. Para de meninice, rapaz. Não pode escutar nada que tudo se ofende, é todo mundo se ofendendo com qualquer coisa. Todo mal, vou te bloquear. É muita gente fresca nesse mundo, rapaz. Ai, como é bom ser um turrão tosco, um toco de pau, que não sente nada. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu, por exemplo, nas décadas e décadas que eu estudo história dos livros dos antigos, desde a antiguidade, dos livros sumérios até a história moderna, cara, para mim, meu conceito, eu posso ter minha opinião, você tem a sua. Isso não vai fazer, não precisamos ser inimigo porque temos opinião diferente. Não precisamos um desejar a morte do outro só porque pensa diferente. Mas hoje é assim, é criminalizar tudo. A pior coisa é a criminalização do pensamento. Eu acho que você tem o direito de pensar o que você quiser e não ser penalizado por pensar. Pensar alguma coisa, crer em alguma coisa, não tem problema nenhum. Se você é muçulmano e o islamismo ensina que deve desejar a morte de todos os judeus e cristãos, não tem problema nenhum. O que não pode é jogar uma bomba nas Torres Gêmeas. Aliás, jogar os aviões, nas Torres Gêmeas, sair jogando bomba por aí. Enquanto pensar e crer, a pessoa tem que ser livre. E todo mundo tem que se esforçar para ser livre, falar o que pensa. Fale o que você pensa. Quem não aguenta, sai fora. Fale o que você pensa. Não tem problema nenhum. Todo mundo é livre. Agora, criminalizar o Jair Bolsonaro porque ele falou: você vê japonês aí pedindo esmola? E falou das condições dos índios, que nós vemos os índios brasileiros caidinho, Quando vão para a cidade, fica tudo sentado na calçada, sabe? Sem porte. Eu acho um conceito assim irremovível. Japoneses, americanos, ingleses, alemães e judeus. Para mim, essas cinco são cinco, não vou dizer raça, porque raça dá a entender que são geneticamente melhor que os outros, mas são civilizações melhores do que o resto do mundo. Tanto é que se você vê a Segunda Guerra Mundial, eram essas cinco raças, vamos dizer assim, são cinco civilizações que estavam em conflito, o resto só foi coadjuvante. Eu costumo falar que os judeus são tão fortes na história, os judeus, os alemães, os anglo-germânicos, que a Alemanha é tão forte, é tão poderosa, os alemães, que eles provocaram as duas grandes guerras mundiais da história da humanidade. E só quem derrotou os alemães na Segunda Guerra Mundial foram os próprios alemães. Quando os judeus alemães saíram, fugiram da Alemanha, entre eles Albert Einstein, Erich von Braun, pai dos foguetes, e foram trabalhar nos projetos americanos, o projeto Manhattan,
e produziram a bomba atômica e conseguiram deter a Alemanha, ou seja, alemães que conseguiram deter a Alemanha, uma parte da Alemanha. A Alemanha terminou a Segunda Guerra Mundial. Esse século XX, a Alemanha pagou 2 indenizações estratosféricas. A indenização pela Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, e a Segunda Guerra Mundial. Foi proibido de ter exército, foi dividido o país em 2. Aí eu fico morrendo de inveja dos alemães, que eles hoje já são novamente o país mais rico da Europa. Aí eu vejo essa sub-raça que você pertence, que é o Brasil. Ai, nós sofremos porque nós somos colonizados por portugueses. Meu, já faz 500 anos. Ainda fica colocando a culpa nos portugueses. Mania de colocar a culpa nos outros, rapaz. Por que você não vai trabalhar, estudar, inventar, progredir, pensar, bater a cabeça na parede? Não. Porque nós somos descendentes de português. Então você está dizendo que é sub-raça mesmo. Para de coitadismo, é muito coitadismo. Aí Bolsonaro fala algumas coisas na lata, né? Na lata. Aí ele falou isso. Para começar, ele tem imunidade parlamentar. Já está dizendo, imunidade parla. Parla é palavra francesa, parlare, italiano. Parler, francês, parlare, italiano. Imunidade naquilo que fala. Mas eu não tenho e falo o que eu penso, e dane-se. E eu acho que todo mundo deve falar o que pensa. Entre falar e fazer um universo de diferença, né? Dizer o que pensa, as pessoas devem enfrentar até o Estado, até a lei, desobediência civil, deve falar o que pensa, deve ir para a cadeia, deve até morrer, mas não deve dar o braço a torcer sobre o que pensa. Entendeu? Quem acha que Hitler está certo, o nazismo, pode falar mesmo. Eu não concordo, mas tem o direito. Deixa falar, pai. Deixa chorão. Alguém fala um argumento a favor do nazismo, você fala de 100 contra. Agora vamos processar, vamos processar. Seria um absurdo, né? Jair Bolsonaro, por ser réu, não poder concorrer às eleições. Espero que a covardia do Superior Tribunal Federal, a covardia dos ministros, não chegue a tal ponto que os políticos não confabulem. Estamos vendo o processo dele correr assim, a velocidade de Fórmula 1. Muito estranho isso. Espero que esses caras pensem bem, porque a direita, a extrema-direita do Brasil já está de saco cheio de tanta trapaça, de tanta roubalheira, de tanta corrupção. E na hora que vem um cara aí tentar dar um passa-moleque. Eu acho que a melhor coisa para o Bolsonaro foi ter o vice o general Mourão. Porque se os caras quiserem dar um passa-moleque nele, mesmo que as Forças Armadas hoje aí é de dar dó, ainda assim são as Forças Armadas, né? Exército, Marinha Aeronáutica. Se esses caras tiverem aí o apoio de meia dúzia de comandantes da Polícia Militar dos Estados, consegue, se precisar, enfrentar um golpe, ou dar um golpe, se assim for necessário, né? Na verdade, eu tenho esperança disso. Bolsonaro ganhe, em 1 ou 2 anos dê uma crise institucional, o Congresso feche, porque por meio de acordos políticos, eu não vejo que o governo de Bolsonaro vai poder fazer muita coisa, não. Tinha que ser na violência mesmo. Tem um ditado que diz assim, só a violência constrói. Depois eu explico isso.